Quem aí se lembra daquele barulhinho da internet discada? Ou, sei lá, daquele monitorzão que parecia uma TV e deixava o quarto super quente? Pois é, hoje a gente vai fazer uma verdadeira viagem no tempo, lá para a época em que os computadores pessoais começaram a invadir as casas de todo mundo. Então, se prepara aí para uma baita dose de nostalgia da informática dos anos 2000. E olha só isso, para muita, mas muita gente aqui no Brasil, a primeira vez que se teve um computador em casa foi com uma máquina parecida com essa. O PC Gol do Corinthians é o exemplo clássico. E, cara, não era só um computador, era a realização de um sonho, sabe? O primeiro PC da família, um verdadeiro marco cultural. Ok, vamos começar pela parte 1, a estética dos anos 2000. Porque, antes de falar do que eles faziam, vale muito a pena a gente lembrar de como eles eram. A aparência desses PCs era, nossa, inconfundível. Definiu o visual de uma década inteira de tecnologia dentro de casa. A primeira coisa que salta aos olhos é a cor, né? Tudo, absolutamente tudo, saía da caixa com aquele branco, um branco bem limpinho. O gabinete, o monitor, as caixinhas de som. Mas aí, o tempo passava e não tinha jeito. Aquele plástico com a luz do sol e o ar começava a ficar amarelado, sabe? Quase bege. Era um processo que não tinha como evitar, e que hoje, quando a gente bate o olho, já sabe. Isso é dos anos 2000. Parte 2, a anatomia da máquina. Bom, já lembramos da aparência, né? Então que tal a gente dar uma espiada no que vinha dentro e fora? Vamos, desmontar essa configuração clássica e ver, peça por peça, o que formava a experiência de ter um PC naquela época. E aqui está, o kit clássico que a gente via em toda a escrivania. Tinha o gabinete, que geralmente ficava deitado, o monitorzão de tubo pesado pra caramba, as duas caixinhas de som brancas, um microfone bem simples e, claro, o item essencial, o estabilizador de energia. Quem não lembra, né? Aquele guardião que protegia o nosso investimento precioso das quedas de luz. A base de tudo era o famoso gabinete deitado. Era a fundação, literalmente. Ele era super robusto e não era à toa. Além de guardar todas as peças importantes lá dentro, ele tinha uma missão: aguentar o peso daquele monitor gigante que ficava bem em cima dele. E ali em cima, reinando soberano, estava o nosso portal para o mundo digital. O monitor de tubo, o tal do CRT. Nossa, era pesado, ocupava um espaço danado e esquentava que era uma beleza. Mas a mágica toda acontecia na hora que a gente apertava o botão e ouvia aquele zumbido e a tela acendia. Era por ali que a gente descobriu a internet e jogava os primeiros games. Era a nossa janela para o futuro. Mas claro, a experiência não era só imagem. O som, mesmo que bem simplesinho, vinha daquelas duas caixinhas de som brancas. E para interagir, para conversar, tinha um microfonezinho básico também. Era com esse kit que a gente ouvia o som de inicialização do Windows, sabe? E que batia papo nos primeiros comunicadores, como o MSN. Ok, chegamos na parte 3, o universo digital. Já falamos do hardware, da casca, né? Agora vamos mergulhar no que rodava dentro dele. Nos programas, nos costumes, em como a gente realmente usava o computador naquela época. E para se conectar à internet? Nossa, era um ritual. Geralmente, a gente recebia um CDzinho de um provedor. Aí tinha que instalar o programa, o discador, e depois vinha a parte tensa, clicar em conectar e ouvir aquela sinfonia de barulhos da conexão de escada. E claro, ficar torcendo para ninguém da casa tirar o telefone do gancho, senão caía tudo. Mas os CDs não serviam só para conectar na internet, não. Muitas vezes, o próprio computador já vinha com uma coleção deles. E nesses CDs vinham programas, tipo editores de vídeo, versões mais antigas do Photoshop. Para muita gente, foi ali o primeiro contato com ferramentas de criação que eram, uau, super poderosas para a época. E para salvar os arquivos? Bom, aí entrava em cena o disquete. Era um disquinho magnético que, pasmem, guardava gloriosos 1,44 megabytes. Dava para salvar um trabalho da escola, talvez umas poucas fotos em resolução bem baixa. Para ter uma ideia, hoje em dia não caberia nenhuma foto decente de celular ali dentro. E quando a gente estava lá digitando um trabalho no Microsoft Office e pintava uma dúvida, quem é que aparecia do nada para dar um oi? A pergunta era sempre a mesma. Ele mesmo, o Clipe. Aquele clipe de papel animado que brotava no canto da tela para oferecer uma ajuda que, vamos combinar, nem sempre a gente tinha pedido. Parece que você está escrevendo uma carta. Ah, o clipe. Alguns amavam, muitos odiavam, mas ninguém esquece.
E quando a gente deixava o PC quieto por uns minutos, o que acontecia? A tela era invadida por um labirinto de canos 3D que não acabava nunca. Era o protetor de tela do Windows construindo aquelas tubulações coloridas sem parar. Uma imagem que hipnotizava e que virou um ícone visual daquela geração. E agora, para fechar a nossa última parte, fantasmas da tecnologia. Vamos fazer uma pequena reflexão sobre o que ficou de tudo isso. Porque o que um dia foi o máximo da tecnologia, hoje virou relíquia. São como fantasmas de uma era digital que ficou para trás. É isso. Cada uma dessas peças amareladas pelo tempo guarda uma memória, sabe? Um fantasma de uma vida digital que a gente viveu. Não é só lixo eletrônico. São, na verdade, artefatos que guardam as lembranças das nossas primeiras aventuras na internet, dos primeiros trabalhos de escola feitos no computador, das primeiras conversas online. E essa viagem toda pelo passado acaba trazendo uma pergunta para o presente, né? Qual dessas tecnologias que a gente usa hoje, que parecem tão essenciais, tão modernas, vai ser a nossa nostalgia de amanhã? Será que vão ser os nossos smartphones, os assistentes de voz, a inteligência artificial? Fica aí a reflexão, só o tempo para dizer.